Olá, tudo bem? Eu sou Sofia Sense e é um prazer enorme estar aqui com vocês na 7ª Conferência Nacional de Desenho Instrucional. E hoje eu trago um tema para vocês que é o Storytelling, um novo caminho. Nós sabemos que muito é falado do storytelling e até um tema meio batido no marketing ou na criação de conteúdos, mas eu trago aqui um novo olhar para que vocês possam acoplar tal tema no cotidiano de vocês e na criação de conteúdos. Bora lá! Na primeira parte, nós vamos falar do que é storytelling e depois eu vou trazer ferramentas e frameworks para que vocês possam construir o storytelling ideal. Meu nome é Sofia Sense, como eu disse no começo, eu sou conteudista, storyteller e desenvolvedora de pessoas. E eu costumo dizer que não se constroem histórias sem que se conheça significados. Então, o storytelling, a fundo, ele é trazer os significados dentro das histórias, com uma nova maneira de contar, com uma nova maneira de olhar. Meu nome, então, é Sofia Lara, meu nome de batismo é Sofia Lara. Sofia significa sabedoria e Lara, falante de Acrópole. E aí eu digo para vocês que o significado nesse nome realmente ele existe, eu realmente gosto muito de falar e foi assim que o storytelling entrou na minha vida, com a minha vontade de me comunicar com o mundo, essa vontade constante, né? Acho que nós temos que utilizar aquilo que vem ao nosso favor na nossa construção enquanto ser humano. O storytelling ele nasce então em volta das fogueiras, né? A contação de história. E nós passamos 80% de nossas vidas contando histórias. Pois é, nós passamos 80% das nossas vidas conversando, falando, contando histórias e, por consequência, fofocando. Quem não gosta de uma boa fofoca? Quando as pessoas vêm me perguntar, nossa, como é que eu faço para me comunicar melhor? Como é que eu faço para falar melhor? Eu sempre digo, você não já contou uma fofoca? Pois é, esse é um passo muito importante, embora um pouco engraçado de se falar. Então, para que nós tenhamos aí essa desenvoltura da conversa, é só pensar numa fofoca que nós fazemos com a vizinha, com uma amiga, com uma irmã. E o Campbell, ele traz o seguinte, que você é o herói ou heroína da própria história. Então, nós temos que entender que o storytelling, ele destaca pontos muito relevantes nesse contexto. E quem vai trazer esse ponto relevante, né? De onde vêm esses pontos relevantes? Como que eu trago esse toque especial no storytelling? Bom, sendo eu mesma, ou sendo, no caso, você mesmo, né? Você mesma, você mesmo. Trazendo aquela questão que é um diferencial dentro da construção de conteúdos. É a cereja do bolo. E cada um tem o seu modo de falar, o seu modo de construir o storytelling. Então você é sim o herói ou heroína da sua própria história. E esse é o diferencial na construção do storytelling. Vamos seguindo aqui. Mas o que é o storytelling de fato, na sua essência? Ele é um termo em inglês, story significa story e telling, contar. Mais que uma mera narrativa, né? Ela é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas, escritores, passando uma mensagem especial, passando uma mensagem inesquecível. E aí aqui eu posso citar a Disney, a Pixar e marcas, grandes marcas como Starbucks, Coca-Cola, que contam uma história dentro da construção de seus conteúdos e até da sua marca mesmo, né? Então não é simplesmente contar histórias. Que diferença faz dentro desse contexto? Quando você conta boas histórias, você garante que você está produzindo um material único, como eu falei ali atrás. Cada um constrói o seu storytelling único, ideal. Embora seja um tema aí desgastado, sob a sua perspectiva, ele ganha um diferencial. Então, nós conteudistas temos as nossas particularidades, né? Cada um faz de um jeito, cada um cria de uma maneira. Embora tenhamos manuais a serem seguidos, nós temos que ter aí uma perspectiva única, uma abordagem única, que é o que nos faz agentes da construção do nosso storytelling. E
E quais seriam os benefícios na utilização do storytelling? Bom, quando você tem um bom storytelling, quando você constrói um bom storytelling, você tem uma boa comunicação. Então, um storytelling ideal, ele auxilia na comunicação. Ele não é só usado no nosso trabalho, na nossa vida profissional, tá? É educando os nossos filhos, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele é utilizado em qualquer instante da vida. Ele otimiza as apresentações, coopera para a construção de frameworks, então eu sei exatamente o que eu devo dizer, o que eu devo falar, no momento que eu devo falar. Ele constrói narrativas que quebram paradigmas, então ele traz o novo, ele traz o que é ideal de acordo com cada momento da nossa história, do nosso cotidiano, e ele te ajuda a se comunicar de uma maneira encantadora e objetiva. Eu falo muito que para o storytelling de sucesso nós temos que usar a comunicação assertiva. E a comunicação assertiva ela tem que ser clara, ela tem que ser direcionada de maneira ideal, né? Então eu tenho que saber minha persona, tenho que saber como o interlocutor recebe aquilo que eu falo, eu tenho que saber com quem eu estou falando, eu tenho que saber até como é o meu cliente ou o meu aluno, não é? Quando se fala de criação de conteúdos de desenho instrucional, nós temos tanto a construção de materiais, de conteúdos direcionado a pessoas, a educandos, né? Como também a construção de aplicações de treinamentos, dentre outras atividades nas organizações. Então, nós temos que saber exatamente a persona que vai receber o nosso conteúdo, como ela age. E aí isso entra outra parte que eu não vou trazer aqui nesse momento, mas saber muito bem a parte comportamental, os perfis comportamentais que nós encontraremos aí na nossa jornada como designer instrucional. Vamos seguindo aqui. E quais são as etapas do storytelling, né? Então, apresente o herói, que seria o problema, o chamado para o desafio, que consiste na solução desse problema, e aí você fica com medo, aquele receio, né, que é a recusa ao chamado. Será que eu realmente vou construir um storytelling de sucesso? Descoberta de um mentor referência. Nunca criem histórias, conteúdos ou materiais sem olhar no que já está sendo feito, sem ter referências. Eu lembro de um professor meu na universidade que ele falava exatamente isso. Nós estamos construindo conteúdos durante toda a nossa vida. E lá atrás tiveram outras pessoas que já iniciaram esse processo e tem muito a nos ensinar. Então, essa questão, né, de ter um mentor, tenha referências de conteúdos. Quando você aceita o chamado, você já está preparado e vai ser testado enquanto conteudista, enquanto produtor de conteúdo, enquanto designer instrucional. E aí você vai para a batalha final, que é de fato a construção do processo de storytelling. E qual que é o segredo dos roteiros ideais? Bom, é interessante nós olharmos que dentro desse contexto eu posso criar aulas, videoaulas, artigos, conteúdos diversos para diversas áreas, treinamentos, conteúdos educacionais, roteiros de vídeo, roteiro de stories no Instagram, postagem no Instagram, LinkedIn. Então, essa receita aqui de roteiro ideal que eu vou passar para vocês, ela serve para qualquer criação de conteúdo. Ela é básica dentro desse contexto. 30% eu faço a promessa, que é trazer, né? É trazer a atenção do meu público, trazer a atenção do meu aluno para o conteúdo que eu estou criando, né? Aí eu trago 30% de viradas para trazer um engajamento, para mostrar que faz sentido continuar nesse conteúdo, tá? Ou nesse curso, ou nessa palestra. E aí eu trago mais 30% de clímax, que é quando eu empolgo o meu público, quando eu empolgo o meu receptor, para que ele se mantenha ali para participar comigo, para estar comigo nos 10% de desfecho, que é onde eu faço valer a pena o conteúdo oferecido. Veja, é uma receitinha de bolo que a gente segue, que a gente
leva e dá super certo. Então, quando você não tiver com a cabeça ali nos manuais mais elaborados, essa receitinha dos 30, 30, 10, 30, 30, 30, 10, né? Então, é 30% aí em cada ponte, mas 10% de desfecho, de fechamento para fazer valer a pena. Então, essa é uma receitinha de bolo que eu falo que ajuda bastante para otimizar o nosso trabalho, né? E aí, o que vai ter dentro dessa construção, dentro desse processo? Nós trabalharemos com curva de troca de valores na construção do storytelling. Sabe, a Marvel, a DC, a própria Disney, a Pixar, DreamWorks e várias outras empresas que constroem sonhos, constroem histórias. Elas usam essa curva de troca de valores, sabe? Quando você tá assistindo um filme, tá assistindo uma série, você fala, meu Deus, achei que agora ia acabar. Achei que acabava assim, achei que não teria uma reviravolta. Então, essa curva de troca de valores, ela é muito importante na construção também de conteúdos, também de histórias, também de artigos e outros processos que nós lidamos no nosso cotidiano, tá? Então, vale muito trabalhar essa curva de troca de valores, onde em um momento tá tudo bem, em outro momento você traz problemas e aí em seguida você traz soluções para que o seu receptor, né, para que a pessoa que vai receber o seu conteúdo possa também se conectar, se engajar com você através das emoções. Bom, e eu trouxe aqui 5 pontos principais do storytelling de uma marca super famosa que todo mundo ama, que é incrível. Esse perfume, ele é um objeto de desejo de muitas pessoas, né? Então, o que a Chanel, quais são os pontos que a Chanel trabalha no storytelling dos seus produtos para chamar a atenção quando eles constroem os vídeos de lançamento? Então, o lugar é sempre um lugar diferenciado, sempre um lugar que chama atenção, o encantamento que cria conexão, que cria rapport, a trilha sonora sempre impecável, totalmente desenhada para o produto, no caso aqui esse perfume. Então eles trazem uma trilha sonora de fundo. Quem tiver interesse e quiser conhecer mais, vai lá no YouTube, digita lá, campanha Perfume Chanel, que vocês vão achar muitos vídeos de diversas campanhas feitas por eles. A conexão entre a imagem passada, lugar, encantamento, trilha sonora com o produto, né? O produto a ser vendido e, por fim, rapport. Em especial, esse perfume, ele traz no comercial de lançamento uma figura feminina que traz toda a questão do empoderamento, da liberdade feminina na utilização desse perfume. Então, são coisas que o nosso cérebro entende e a gente não tem muita clareza no nosso cotidiano que é isso, mas quando você faz uma análise semiótica, você compreende qual é a real intenção de trazer todos esses pontos na divulgação de um produto, tá? E como que eu posso ter sucesso com storytelling? Nossa, desculpa, parece tão difícil construir um storytelling de sucesso. Se eu tivesse só uma tela para vocês, se eu tivesse só uma tela para falar, tira o print que isso é importante, seria aqui esse processo. Então, reúna informações. Foi o que eu falei lá atrás, tenha base, busque saber quem está dizendo, quem está fazendo, não faça nada solto. Concentre-se na ação, vivencie o tema. Vai fazer estudo de campo, vai buscar entender e conhecer como está sendo processado esse tema na sociedade, até no seu cotidiano mesmo, ou de pessoas próximas. Foque nos pontos relevantes, então não fica falando o que não é necessário, vá direto ao ponto, adeque a mensagem ao receptor, é o que eu estou falando desde o início, saiba como o seu receptor entende e gosta de receber o conteúdo. Os textos devem possuir ritmo, então quando você está lendo, você já está imaginando como funciona. Isso é super importante. Crie conexões que aproximem as pessoas, cria rapport, cria pertencimento, como as marcas de sucesso fazem, né? Use a emoção para as conexões, então traz o emocional, traz engajamento,
Tenha um conflito ou problemas para resolver sempre, então vai criar um conteúdo, sempre fala do panorama, fala como tá, fala como que é na sociedade, para que você traga um conteúdo que resolva algo, né? Busque inspiração em jornadas clássicas, então sempre traga um livro clássico para o seu conteúdo, isso é muito importante, isso dá autoridade, isso dá firmeza ao seu conteúdo. E tem início, meio e fim, porque não tem nada mais chato e nada mais complicado em você receber um conteúdo que não fecha, que não amarra direito. Então você vai ler um artigo e não tem fechamento. Parece que fica alguma coisa, fica algo em dívida, né, em débito. Então, sempre tenha começo, meio e fim. Independente da ferramenta que você utilize, do manual que você utilize, tenha sempre começo, meio e fim na sua construção de conteúdos, no seu storytelling, tá? Isso é muito importante. Como que eu crio conteúdos, pessoal? Aqui eu tô passando para vocês um framework, tô passando aqui para vocês uma receitinha de bolo. Então, primeiro eu faço uma pesquisa, aprofundamento, busco livros clássicos, como eu falei ali anteriormente. Depois eu vou fazer uma validação, vou entender se realmente é isso, se as pessoas estão falando mesmo que eu, e depois eu passo para a criação. Então, é basicamente a receitinha de bolo que eu falei lá atrás, né? São preceitos básicos, que é o pesquisar, validar e criar. Dá um print da sua tela, anota aí do lado, que isso é super importante, né? Para que você consiga construir um storytelling de sucesso, um conteúdo de sucesso, porque criar storytelling é criar conteúdos, ok? Vamos lá, próximo passo. Como é que é o meu processo de criação? Né? Essa é outra receitinha que eu tô passando para vocês. Como é que é o meu processo de criação? Primeiro eu faço a captura, então eu vou vou buscar fontes. Como eu disse lá, quem tá falando sobre, quem é autoridade na área, quem tem criação sobre isso, quem criou conteúdo sobre o tema. A primeira parte que eu faço é captar. Tem aquele brainstorm, né? Abre uma pasta no seu Drive e joga ali todos os conteúdos, faz um baita brainstorm, liga para as pessoas, tenta saber sobre, e o processo é esse, é a captura de conteúdos buscando fontes. Depois você vai compreender, você vai se aproximar dos conteúdos, você vai se especializar ali mesmo. Eu gosto muito desse processo. Eu fiz diversas pós-graduações para me aproximar de conteúdos que eu realmente acho que fazem sentido no meu processo profissional, tá? Vai filtrar, separar e definir relevância. Muito cuidado com fake news, muito cuidado com conteúdos jogados, né? Muito cuidado com a Wikipedia, que é aberta, que todo mundo põe conteúdo ali. Então, sempre vai num site mais confiável para criar os seus conteúdos, tá bom? Vamos lá. Utilize livros também, tá, pessoal? Os livros realmente dão uma valorizada, né? Dão aquela autoridade. Então, sintetizar, montar frameworks. Eu gosto muito de mapas mentais, gosto de utilizar mapas mentais dos conteúdos, porque aí você aprende mais rápido e também pode compartilhar esses conteúdos. E aí, decidir e definir, que é o criar, né? O produzir. E uma maneira que eu gosto muito, até coloquei ali embaixo, de criar é através de question and answers, perguntas e respostas. Então eu faço ali uma lista de 10, 15 perguntas que eu quero responder com o meu conteúdo. E dá super certo, te dá um norte, né? Te direciona. Por exemplo, eu vou falar de storytelling. O que é, para que serve, como eu posso utilizar e aí por diante. Vamos lá. E como é que eu crio uma palestra? Essa é bônus, pessoal. Tema, introdução, a minha autoridade para falar isso, todos os conteúdos ancorados em teóricos. No final, eu trago engajamento, trago uma atividade, ou uma frase, ou uma reflexão, alguma coisa que me faça ficar com aquele gostinho de, nossa, eu quero ouvir mais essa pessoa, né? Isso fez sentido para mim, que é o que cria o rapport, é o que cria conexão, é esse fechamento, né? Esse fechamento interessante que você tem que dar para criar esse engajamento para a pessoa querer te ver uma próxima vez. Bom, outro bônus aqui, eu falei para vocês que eu ia trazer frameworks, né, e ferramentas. Então, como é que eu construo uma videoaula? Apresente-se sem exageros. Lá na frente falei meu nome, falei minha função. Tenha postura, né?
Então, o que eu tenho que prestar muita atenção aqui? Estou aqui falando com vocês, meus ombros, que está atrás de mim. Veja, sempre olhando aqui. Às vezes eu desvio um pouco, mas sempre aqui fazendo essa conexão visual com vocês. Sempre trazendo minhas mãos para a nossa conversa, né? Os ombros, nunca ombros caídos assim, xoxo. Então, a postura em vídeo, essa comunicação, ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem estruturada para que eu consiga passar para vocês, né, tudo o que eu preciso passar. O ambiente em volta aqui, né? Veja que tem que ser um ambiente limpo, tem aqui alguns objetos, mas não são objetos que tiram total a atenção. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Trazer o tema, contextualizar, fazer a ancoragem teórica. Então eu falei lá no começo para vocês do Joseph Campbell, né? Que ele fala sobre essa questão, trouxe um pouquinho sobre os pontos principais da Chanel, né? Contar cases de sucesso, trazer cases de sucesso, contar histórias dentro da videoaula, fazer um fechamento. Contei para vocês ali que sou Sofia Lara, falei sobre trazer significado, né? E aí, gerar rapport, se tiver outra aula, você convida, né? E faz aquele apanhadão do que foi conversado na aula, tá? Isso é uma construção da videoaula. Pessoal, o que eu trago são coisas que eu testo no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, funcionam, tá? E como é que eu crio um artigo? Eu não posso ir embora daqui dessa conversa de hoje sem falar para vocês como é que se cria um artigo, né? É uma das minhas especialidades aí no cotidiano, construir artigos, criar conteúdos, né? Então, o que é? Qual é o assunto? Tá? Não é o que é o artigo, pessoal, o que é o assunto? Sobre o que eu vou falar? O que estão dizendo? Quais são os contextos? Como que está no contexto atual? Livro de apoio ou livros de apoio, né? Por que eu vou usar essa metodologia? O que muda se eu souber essa metodologia? Como é que eu aplico uma frase de efeito, uma frase que crie rapport, cria conexão e um call to action? Então, fica aqui, segue essa newsletter, fica aqui nesse perfil do LinkedIn, fica aqui no perfil do Instagram, vem ler mais artigos no meu blog, sempre trazendo um CTA, sempre trazendo um call to action na criação de conteúdos. Claro que conteúdos acadêmicos não pedem esse CTA com tanta frequência, só se o manual de criação de conteúdos pedir para que isso seja levado em consideração. Caso contrário, não. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, para ir amarrando e finalizando essa nossa conversa sobre storytelling, eu trouxe aqui o meu cronograma ideal, o que os meus alunos recebem, dá aquele print, guarda, tá? Então, como é que eu crio conteúdo para as redes sociais, LinkedIn, Instagram? Como é que as pessoas que passam pela minha consultoria, elas constroem conteúdo? Então, se faz um artigo de conteúdo denso, que vou até voltar aqui para vocês verem, né? Que é esse artigo aqui, esse formatinho, tá? Então, faz aí um artigo de conteúdo denso e aí desmembra em 3 postagens semanais no Instagram, 3 postagens semanais no LinkedIn. Não esqueçam desse intervalo de 18 horas, tá? Essa teoria é da Flávia Gamonar, que é top voicer no LinkedIn, eu sou aluna dela. Pois é, pessoal, palestrantes e professores nunca podem parar de estudar. Então, eu sou aluna da Flávia e ela fala pelo menos 18 horas para que o algoritmo do LinkedIn traga um bom engajamento, tá? 2 sequências de story no Instagram, né? Ou no Facebook. E traga aí um vídeo, semanal ou quinzenal. Tá? Esse vídeo semanal ou quinzenal pode ser uma live que você faz no LinkedIn, uma live que você faz no Instagram, né? E você consegue criar aí um storytelling, criar um conteúdo que as suas redes sociais possam receber para passar aí, né?
para as pessoas passar à frente conhecimento e cooperar também para o cotidiano das pessoas. Na verdade, criar storytelling, criar conteúdos nada mais é que cooperar para que as pessoas tenham mais acesso a conhecimento, né? Eu falo muito isso, que ser um storyteller é oferecer conteúdo, é dividir conteúdos. Bom, e chegando aqui ao final da nossa conversa sobre storytelling, eu trago uma frase de Campbell que eu gosto muito. Joseph Campbell, ele é escritor e antropólogo americano e ele traz conceitos que falam que o ser humano, né, ele nasce enquanto sociedade através da comunicação, através da fala, né, e através da construção e contação de histórias. O Joseph Campbell, ele traz em sua teorias Jornada do Herói, né? A Jornada do Herói tem todos os conceitos trazidos por Campbell em livros como O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces. Então vale muito a pena beber dessa fonte, né? Saber desse conteúdo. E a frase é: o privilégio de toda uma vida é ser aquilo que nascemos para ser. Então, o privilégio da nossa vida é poder criar conteúdos e criar histórias que nos conectem, que tragam um bálsamo para o outro, né? Então, na criação de conteúdos não é diferente, no desenho instrucional não é diferente. Essa conexão, essa forma de passar conteúdo à frente, de passar histórias, de passar de uma maneira que seja agradável. A nossa educação precisa ser repensada para que dessa forma ela seja prazerosa e traga bons resultados. Pelo menos é nisso que eu acredito enquanto educadora, storyteller, conteudista. E eu deixo então para vocês aqui, né? Deixo os meus contatos, o meu Instagram, o meu LinkedIn e todos os contatos para que vocês possam acessar meus conteúdos, para que possamos nos conectar. Eu espero que este conteúdo sirva para você profissionalmente e profissionalmente. E nos vemos em breve. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Até a próxima!